Oi, eu sou a Duda E eu sou a Sária, e esse é mais um episódio do Moda com Cosmopolitan. o seu podcast favorito para falar sobre moda. Então pega seu Cosmopolitan ou sua bebida de preferência e vem falar sobre moda com a gente. Então, gente, hoje a gente vai explorar um pouco, né, de por que que o setembro é chamado do mês mais importante para moda. Ele é tipo considerado o janeiro do mundo da moda. É, porque basicamente, pra moda, é como se setembro fosse o primeiro mês do ano, porque é quando começa a nova temporada, é quando a gente vai ver as novas tendências, os principais desfiles, as principais marcas e, consequentemente, também a gente tem ali a principal capa da Vogue. Sim, falando aqui de Vogue, né, Duda, só quero puxar um pontinho aqui, porque a Vogue tem um papel muito importante de ter tornado esse mês, né, um mês aí importante para o mundo da moda. A gente tem, então, a Vogue, né, inclusive eu quis trazer essa curiosidade, que a Vogue, né, ela nem sempre foi uma revista de moda, não sei se você... A Duda com certeza sabe disso. É, a gente tem a Vogue como principal função em relação às capas do mês de setembro, principalmente também para apresentação de novos designers. Então, é a capa mais importante no mundo todo. É quando acontecem as quatro principais semanas de moda, né? Então, a gente começa o mês com a New York Fashion Week, indo em seguida para Londres, depois Milão e encerrando com Paris. Que hoje em dia, Paris Fashion Week já acontece praticamente todo em outubro, né? É, a New York Fashion Week mesmo, ela tem começado atrasada, então isso acaba atrasando a semana inteira. A capa da revista, né, da Vogue de setembro tem até um documentário chamado September Issue, né, que mostra ali os backstage, mas essa é a edição mais importante, né, e mais esperada da Vogue, porque ela simboliza, né, como a gente já comentou, o início dali das novas temporadas aí das Fashion Weeks e tal, e também é a maior revista que a gente tem da Vogue, porque é a revista que mais concentra ali um número grande de anúncios e também de editoriais. Então, assim, eu acho importante também a gente explicar um pouco sobre essas quatro principais semanas de moda, porque parece que, na verdade, é tudo um grande conjunto de desfile, é tudo a mesma coisa, mas não, né? Elas têm suas diferenças. Então, assim, a New York Fashion Week, que é a primeira, é americana, ela já é muito conhecida por ter uma pegada muito comercial, então a gente já vai ver o que o comércio quer. É um foco muito grande em tendência, é um foco muito grande em street style e também nos desfiles. Então já é algo pensando muito na mulher americana e, consequentemente, nesse padrão. Então é uma moda com muito pouco conceito, ela é muito mais explorada para esse lado comercial. Ela tem um foco muito grande no comércio, ela tem um foco muito grande nas vendas, assim como são marcas americanas, né? Não é à toa que o fast fashion ali ele começou nos Estados Unidos, todas essas marcas extremamente comerciais, elas começam ali nos Estados Unidos, porque o foco deles é sempre muito a venda. O que é o oposto de Londres, né? Londres a gente vê muito novos materiais, a gente vê novos recortes, a gente vê novas texturas, novas estampas. A Londres Fashion Week ela é a mais conceitual de todas e acaba que ela é a que tem menos visibilidade. Se a gente for ver até mesmo influenciadoras, é muito raro ver alguém cobrindo a semana de moda de Londres, ver grandes marcas de luxo de Londres, elas sendo citadas, elas ganhando muita evidência, porque ela tem ali esse foco muito interessante no conceitual. E uma coisa também muito importante de se saber sobre a Semana de Moda de Londres é também a apresentação de novos designers. Interessante essa parte, né, deles trazerem novos designers. A gente acaba sempre descobrindo novas marcas, né, com a London Fashion Week. E só que eu sinto, né, a gente vai até falar sobre isso depois, como a Duda comentou, é uma semana onde a gente não, ela parece que ela não tem tanta visibilidade contra como as outras, né, Duda? Sim, eu acho que principalmente aqui no Brasil as pessoas não se atentam muito a Londres. Eu acho que as pessoas elas têm uma visão de moda que também é interessante a gente explicar a diferença entre moda e consumo, né? Uhum. É, moda e roupa no principal. Roupa é uma coisa, moda é outra. Moda tem todo um conceito. Moda envolve política. Moda envolve um trabalho artístico, uma produção artística, uma linha de raciocínio. Existe uma coerência para a gente chegar na moda. Existe ali um conceito que tem que ser muito bem trabalhado e muito estudado para a gente fazer moda. Enquanto roupa não, roupa é tendência, roupa é você gostar de se vestir bem. E você pode gostar dos dois. Mas isso acaba acontecendo uma confusão muito grande, porque parece que está tudo misturado. A gente tem uma influência no Brasil muito grande da cultura americana também, que é uma moda muito mais comercial, e a gente acaba não se atentando tanto para isso, né? Para esse lado conceitual. Então a Londres Fashion Week ela acaba
não vou nem dizer que ela é menos importante para moda, mas ela é menos importante para o hype, sabe? Tipo, ela não Aham. gera um hype para uma influenciadora brasileira muitas vezes fazer cobertura da Semana de Moda de Londres. Sim, bem que eu me lembro uma vez que a Elisa Zarzura, ela fez cobertura lá, eu acho que ela já morou em Londres um tempo, ela estudou em Londres um tempo, e foi incrível, assim. Eu acho que foi a primeira vez, e uma das únicas vezes em que eu vi. Eu realmente nunca vi, assim, não me recordo de nenhuma influencer, assim, de ter feito, né, uma cobertura. Outra coisa também, acho que uma coisa que eu vejo na London Fashion Week é que, assim, eu já ouvi isso, inclusive, da minha própria mãe. Dela falar, tipo assim, nossa, por que que as roupas, né, dos desfiles são tão estranhas, que é uns trem, né, tipo assim, sem pé, sem cabeça. E eu acho que tem muita gente que tem essa visão, né, Duda? De não entender o conceito que tá ali. Sim, eu acho que é justamente por ser uma coisa que explora muito novo, né? Uhum, Quando você entende o conceito, você busca entender, você estuda aquilo, normalmente é muito fascinante, mas assim, eles estão explorando novos tecidos, eles estão explorando novas texturas. Eles estão. A moda de Londres era como se fosse um experimento mesmo, né? uhum. É uma Então, moda assim, experimental. exatamente, até mesmo quando a gente coloca ali, por exemplo, apresentação de trabalhos de TCC, de recém-formados, e a gente teve grandes designers que saíram de lá e que se apresentaram pela primeira vez na Semana de Moda de Londres. Para quem não sabe, é em Londres que fica a Central São Martins e a UAL, que é a principal faculdade de moda do mundo. E eles têm essa pegada e eles têm essa proposta de, durante a Londres Fashion Week, tem esse desfile de novos designers, que são as pessoas em que se destacaram ali no TCC deles, né, na coleção final em que eles fizeram para o curso. Então, por exemplo, o Alexander McQueen saiu de lá. E o McQueen, ele tem uma pegada que mistura a moda e o horror. Então, a gente vê muito o McQueen pela Gisele, ou então por supermodelos, por exemplo, mas é uma coisa completamente nova, é algo diferente do que já é comum no mercado, do que a gente espera no mercado. Sim, eu acho interessante eles abrirem esse espaço, né, para os alunos, para eles poderem expor ali a criatividade e o trabalho deles. Outras, né, Fashion Week não fazem isso. Mas é muito legal eles darem, né, esse espaço para os estudantes. Eu acho muito legal. E é assim que se descobrem novos talentos, né? E sai um pouco daquela coisa ali, igual a gente vê muito na moda italiana, na semana Fashion Weeks italianas, né? Que, tipo, são marcas que já estão ali consolidadas no mercado, né? São pessoas já grandes. Sim, e indo para Milão Fashion Week, eu acho muito interessante ver, porque, querendo ou não, a moda de um país também reflete a cultura do país, porque moda é cultura. E a Milão Fashion Week, eu acho que ela é que deixa isso mais evidente, sabe? Porque é muito fácil identificar uma marca italiana, gente. Você consegue olhar uma peça da Dolce Gabbana e associar ela à Dolce Gabbana. E, por exemplo, se você olha também para alguma cópia da Dolce Gabbana, uma marca brasileira que copia um design da Dolce Gabbana, por exemplo, você consegue fazer essa associação muito rápido. A Prada também, a Prada que, vamos lá, uma marca com DNA totalmente diferente da Dolce Gabbana, com uma proposta totalmente diferente da Dolce Gabbana. Os elementos da Prada, eles são muito marcantes, assim, se você conhece a Prada, você bate o olho, você consegue identificar que aquilo é da Prada. A mesma coisa com a Versace. Eu me lembro uma vez que viralizou, eu acho que foi no Twitter, e aí depois começaram a falar em outras redes sociais também, que algumas pessoas em red carpets, elas estavam usando Versace, e que quando você bate o olho, você sabe exatamente olhar para aquilo e falar, isso é Versace. E não que Sim. a Versace seja só peças com muito brilho, ou então coloridas, uma coisa meio Barbie. Não é que a Versace seja só isso. Inclusive, a gente está vendo ali um spoiler, né, da Versace fora do comando da Da Donatella depois de Donatella. tantos anos, que teve a Julia Roberts e a Amanda Seyfried usando o mesmo look, com Hum. uma coisa completamente diferente. Aquilo ali também é Versace, não tá fugindo completamente. A Versace sempre fez algo um pouco diferente, mas é um DNA muito marcante. É algo que você consegue ver muito refletido a cultura. E até mesmo assim nos elementos em que a gente vai colocar. Então, assim, tem muita estampa. O povo italiano é um povo muito feliz, é um povo muito alegre, é um povo que As cores eles têm também, né, Duda? sim, eles têm uma personalidade muito específica e isso traduz muito pra moda. Eu acho que isso é o que eu mais gosto, assim, na moda italiana, em Milão. Eu acho
que é muito bacana de ver, sabe? Você consegue identificar que aquilo ali é italiano, você consegue bater o olho e ver muito sobre aquilo ser italiano. E mesmo assim, são marcas diferentes. A Versace é totalmente diferente da Dolce Gabbana, que é totalmente diferente da Prada. Entra também, eu acho, até que um exemplo para moda brasileira, quando as pessoas começam a questionar a alfaiataria, quando teve aquela polêmica da Mão Depard, não, a Sasha não tá fazendo moda brasileira que reflete A uma cultura marca do brasileira, o Brasil, né? DNA, a cultura nacional, sendo que a Prada, ela tá ali, ela representa, ela é completamente diferente da Dolce Gabbana e da Versace, mas ela reflete também muito a marca, a moda italiana. A gente consegue ver ali muito sobre o país, assim, a identidade do país. A Prada, ela tem cores mais sóbrias, né? E a gente vê ali o colorido da Dolce Gabbana, por exemplo. Então são opostos, mas mesmo assim são peças que você bate o olho e você sabe que são da Prada e que são italianas. E ao mesmo tempo também a Prada tem seus diferenciais. Por exemplo, a Prada é muito conhecida pelo couro safiano. A Prada ela é muito conhecida pelas peças de nylon. Então teve aquela época ali na pandemia que as pessoas estavam todas muito obcecadas pelas peças de Aham. nylon da Aquelas Prada. bolsas, né? Sim, isso é totalmente italiano. Isso é uma coisa que reflete muito a cultura deles e eu acho incrível assim o quanto isso fica evidente na Milão Fashion Week. Uhum. Eu acho que é a minha segunda semana favorita. Qual é a sua primeira? Paris, amiga. A minha é Londres. É Londres. É Londres. E vamos, né, para Paris Fashion Week aí, que fecha, né? Ela costuma fechar. E a Paris Fashion Week, ela vem ali com. Primeiro a gente temos a questão da alta costura, né, Duda? Sim, e é importante a gente enfatizar que o calendário da alta costura ele acontece separado. Em breve a gente vai fazer um episódio falando sobre alta costura também, mas não deixa de ser uma coisa que a semana de alta costura ela foi criada para promover a moda parisiense. Então, inclusive, um dos critérios ali para uma marca se encaixar na alta costura é justamente ser uma marca que tem ateliê em Paris. Sim, uma marca que se faça em Paris, né? Sim. Então a gente tem, né, a Paris sempre ali a consagração de grandes nomes, né, de pessoas muito importantes, é muita marca de luxo e só que essa semana ultimamente ela anda acontecendo, né, mas nem em setembro, é tipo em outubro, mas vamos falar É. disso em breve. Paris Fashion Week, ela tá lá com os principais designers, né? Com a moda de Uhum, luxo e, querendo ou não, ela acaba sendo a mais impactante de alguma forma, porque são as marcas mais visadas, né? uhum. Com certeza vai ser um momento ali que até mesmo pessoas em que não gostam de moda, que são leigas em moda, vão olhar e falar: Meu Deus do céu, a tendência agora é essa, vou começar a prestar atenção nisso. Então, acontece ali o desfile Balenciaga, Chanel, Dior. As principais marcas, elas estão sempre desfilando em Paris, né? Isso é Aham. inevitável. Tem algumas que desfilam em Milão, mas a grande minoria desfila em Milão. Inclusive, algo interessante é que a Miuccia Prada, ela tem essas duas marcas, né? Tanto a Miu Miu quanto a Prada, e a Miu Miu, ela desfila em Paris. E eu acho, né, pra mim, como eu falei, é a minha favorita, mas eu acho que os desfiles são uma verdadeira obra de arte. Nós temos, né, alguns diretores que fazem isso muito bem, outros acaba sendo uma coisa às vezes mais simples. Acho que não simples seria a palavra, mas é realmente todo ano, assim, eu acho que sempre que tem um desfile ali que é uma verdadeira obra de arte. E vai muito além da roupa, né, Duda? Então, pra quem gosta de moda, pra quem de fato entende sobre, vai muito além das roupas que estão sendo desfiladas ali. Não, completamente. E assim, além de terem desfiles maravilhosos e que são extremamente marcantes, a gente pega ali que aquilo vai ditar o cenário da moda por um ano, né? Porque tem 2 semanas, esse período, na verdade, das 4 principais semanas de moda, acontece 2 vezes, uma no Duas início do vezes. ano e uma em setembro. Só que é considerado que a de setembro é como se fosse o começo de tudo. Então Uhum. é onde a gente vai ter a apresentação para o novo. E querendo ou não, como as marcas mais influentes elas estão em Paris, a gente acaba que tendo uma influência muito grande que aquilo ali vai ser a moda do próximo ano, inevitavelmente. Então, dita o mercado também, né, Duda? É uma semana muito importante também para o comércio de forma geral, porque o que está sendo filado ali vai ditar o próximo ano inteiro e todas as coleções, né, de outras marcas,
elas vão vir aí com coisas que a gente vai ver nesses desfiles. Sim, com certeza. E aí isso impacta no geral, gente. Mesmo que você não consuma moda, mas as fast fashions elas vão prestar atenção naquilo. Uhum. O mercado inteiro vai prestar atenção naquilo. Quando começa a falar de cor do ano, é por conta do mês de setembro. Outra coisa muito interessante que a gente não tocou também é o street style. E eu amo ver É street style de de semana de Fashion Week. moda. Eu Sim, também eu acho que é. adoro, é muito legal. Acho que é uma das. É muito legal. Não sei nem explicar, assim, eu Sim, fico é doida. maravilhoso. E você consegue ver a diferença de como as pessoas estão se vestindo em Londres, de como as pessoas estão se vestindo em Nova York, de como as pessoas estão se vestindo em Paris, em Milão. E você vê muito esse DNA do que a gente falou até agora aqui, mesmo antes mesmo das pessoas terem acesso aos desfiles. É Ao claro que hoje em desfile. dia isso acaba chegando mais rápido, né? Então, celebridades, influenciadoras, por exemplo, elas fazem ali prova de roupa, elas vão com alguma peça normalmente que vem da coleção anterior e tudo mais, e aí elas têm acesso mais rápido. Cada vez mais as peças da passarela, elas estão saindo mais rápido, elas estão chegando em celebridades mais rápido. Isso é algo, inclusive, que eu acho um pouco preocupante, mas a gente pode desenvolver mais por quê, o motivo depois. Mas, assim, é muito interessante de você acompanhar. E a gente não pode deixar de falar também que hoje em dia a moda, ela tem uma grande influência nas ruas. Antes, assim, o que acontecia nessas semanas, que ia ditar todo o rumo da moda daqui para frente. Hoje em dia, o street style, ele tem muito impacto. Porque não adianta, assim, 90% das modas... 90% das modas, não. Não adianta nada, tipo, 90% das marcas apresentarem uma coisa e aquilo não pegar na rua, sabe? Uhum. Então, isso acaba tendo uma influência muito grande, não só de celebridades, mas de pessoas em que estão simplesmente lá, sabe? Teve um momento que eu achei muito interessante também, acho que não lembro em qual semana de moda que foi, mas a Kim Kardashian estava chegando em um desfile e ela começou a observar as pessoas assim na rua e passou a Elisa Zarzur, aquela influenciadora. Ela virou e falou: Cara, gostei muito da roupa dela. E eu só vi isso que a Elisa postou depois que isso apareceu no Keeping Up with the Kardashians. Então, tipo assim, é uma coisa que isso vai ditar muito rumo à moda adiante. E não adianta você prestar atenção no desfile e você não olhar para o street style. É algo fundamental, assim. A gente Sim. ver o que as pessoas estão vestindo nas ruas na hora de assistirem esses desfiles. Até porque as pessoas em que frequentam desfiles, em sua maioria, na verdade, deveriam ser profissionais da moda, né? Então a gente vê, digamos assim, que um spoiler também, um pouco do que vai rolar fora das passarelas. Mas sim, eu acho que a gente pode dizer que, ainda mais agora com essa coisa de internet, que às vezes o street style, ele proporciona novas tendências, né, Duda? Tipo assim, pra quem tá, tipo, de casa acompanhando ali uma influenciadora que tá lá. Sim, e até eu fico um pouco saturada de ver influenciadora em semana de moda, principalmente essas que fazem cobertura de todas. Eu acho assim que é uma coisa que tem que ter o perfil da influenciadora, tem que ter muito DNA daquela pessoa ali fazendo aquilo. Eu acho chique também a pessoa que só vai para um desfile, acho maravilhoso assim quando eu falo, ah não, fulana foi só pro desfile da Miu Miu, exclusividade da Miu Miu. Eu acho isso incrível. Só que para além de tendência também, né? É uma coisa que pra gente que trabalha na área é muito legal de se ver, entendeu? É muito interessante de você ter ali como referência de estilo. Isso, né, falando sobre isso das pessoas que muitas vezes vão somente pelo hype, tem as pessoas ainda, né, que fingem que foram convidadas para desfile. Então, eu acho que isso acaba prejudicando quem realmente deveria ter mais visibilidade, sabe? E isso me incomoda um pouco. Eu acho que é uma polêmica no geral. Eu acho que talvez a gente se aprofunde mais nisso quando a gente for fazer um episódio específico sobre as Fashion Weeks. Mas eu acho que esse é um problema no geral, porque muitas vezes, assim, até mesmo quando você é convidado para um desfile, você não vai falar mal daquilo. Uhum. Entendeu? Não tem como você falar mal. E aí, muitas vezes, as pessoas elas pegam a Vogue, a crítica que alguém fez na Vogue, e traduzem e colocam ali nas próprias palavras. Eu me lembro muito, por exemplo, na época que a Maria Grazia estava na Dior e estava todo mundo detestando, mas a Dior chamava muito influenciadora brasileira para os desfiles e elas não podiam falar mal, porque aquele é o trabalho delas também. Então, ó, é um espaço que, na minha opinião, deveria ser ocupado menos por pessoas influentes, menos por pessoas da mídia e mais por jornalistas, sabe? Por Sim. profissionais da moda mesmo. E não é que não tinha que ter influenciador em semana de moda, tinha, mas é muito mais interessante, igual eu falei, quando existe uma exclusividade.
ao invés de estar todo mundo no mesmo desfile, porque vai estar todo mundo no mesmo desfile, vai estar todo mundo pegando o que a Vogue tá falando, o conteúdo vai ficar igual. Sim, aí a gente conseguiria ter também perspectivas mais diferentes, né? Sim, e acaba que é muito mais interessante a gente ver pessoas que fazem essas coberturas, jornalistas fazendo essas coberturas, gente que faz análise de desfiles, eu acho muito, muito, muito bom, é muito interessante. E também não deixo de dar uma alfinetada aqui, que eu queria muito que a galera que faz análise de desfile de Semana de Moda Internacional e que setembro tá numa correria, se desse ao trabalho de começar a fazer análise na São Paulo Fashion Week também, porque é uma coisa que eu sinto muita falta, porque não tem. Sim, tem a questão também, né, da São Paulo Fashion Week que os próprios brasileiros não valorizam ela, né, Duda? Tem isso também. Não, sim, e a São Paulo Fashion Week, gente, eu defendo muito, mas eu também sei que tem muitas coisas em que eu critico. Eu não critico abertamente, mas eu critico. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que faz falta um conteúdo analítico, sabe? A Uhum, respeito disso, pessoas em que têm propriedade e que para são falar, né? especializadas em fazer uma cobertura, entende? Eu acho que isso já ajudaria muito, assim. Eu acho que seria algo bacana de se ver. Mas vamos falar sobre momentos impactantes em que a gente teve aí no mês de setembro e que marcaram a moda? Sim, vamos lá. A gente teve separei aqui alguns. Primeiro, né, que a gente teve aí o Met Gala, que aconteceu, foi o de 2021, né? Que na verdade Sim, era o Met Gala de 2020. Ele foi remarcado para setembro. Isso é muito curioso, né, Duda? O tema na época foi In America, a Lexicon of Fashion. O que eu achei muito legal foi que teve gestos fortes de inclusão, tanto que aquele piloto, o Lewis Hamilton, que é um piloto de Fórmula 1, ele comprou uma mesa no Met Gala, né, e convidou apenas designers negros, jovens designers negros, e eu achei isso muito legal, porque era uma oportunidade de pessoas, né, que estavam ali começando nesse meio de designer, poder experimentar o que, né, para quem aí se interessa por moda, pro mundo da moda, o Met Gala é tipo um Oscar. sim, é o evento mais importante da moda. Eu achei muito certeiro quando eles colocaram ele em setembro. Eu amo maio, eu amo o Met Gala ser da primeira semana de maio. Só que eu achei que quando aconteceu em setembro, aquele mês de setembro em especial foi muito bacana, porque começou ali a volta dos desfiles presenciais, voltou o Met Gala. Eu lembro que o look da Nokia naquela semana de moda foi maravilhoso assim também. E tipo, ele tinha acabado de ser desfilado, ele tinha acabado de ser apresentado na New York Fashion Week. O Met Gala acontece em Nova York, então, tipo assim, foi New York Fashion Week, Met Gala, e depois começou a Semana de Moda de Londres. Foi uma correria, eu achei aquilo sensacional também. E eu acho que deu um gostinho a mais para setembro, né? Aham, com certeza. Deu um gás, assim, mais interessante pra gente acompanhar. E eu acho que tava todo mundo muito ansioso também, sabe? Tipo, meu Deus, o Met Gala vai voltar. O último Met Gala que tinha acontecido tinha sido de 2019, que o tema foi camp, que foi brilhante. O de 2021 foi meio que uma decepção, mas a gente teve também looks muito bons. E, assim, foi o primeiro da Anitta também. Então, acho que aqui no Brasil, tipo, nossa, a Anitta vai no Met Gala, também rolou ali uma euforia. Foi muito legal ter sido em setembro. Você acha que seria interessante o Met Gala ser sempre em setembro ou continuar em maio mesmo? Eu acho que maio é muito marcante. Eu acho muito interessante pra gente só falar de Met Gala. E eu também, eu não sei explicar. Maio é mesmo meu aniversário, então eu gosto do fato de ser em maio. Eu gosto de só falar sobre Met Gala, mas eu acho que, de certa forma, vale muito a gente questionar se setembro continua tendo o impacto que tinha pra moda antes. Eu acho Sim. que pra gente que trabalha, o Met Gala sem setembro é muito corrido, entendeu? É, Eu porque acho que, são muitas tipo. coberturas também para se fazer, né? Não, não dá. Ia ser caótico, ia ser um caos aquilo ali. Era período pós-pandêmico, a gente estava voltando a aprender a trabalhar e voltando a aprender a ter rotina. Eu acho, assim, que de fato ia ser um caos. Foi algo interessante para acontecer, mas eu gosto muito do fato do Met Gala ser em maio. Eu acho que não é isso que precisa acontecer para a gente voltar a ter a emoção que a gente tinha com setembro antes. Mas foi essa volta em 2021, ser em setembro, foi muito legal, né? Porque, então, assim, a gente estava vivendo tempos difíceis. Eu acho que foi uma época que eu vi muita gente acompanhando o Met Gala, pessoas, assim, que eu olhava e falava, nossa, eu nem sabia que essa pessoa gostava de moda, sabe? Então, acho que também trouxe um público diferente pro Met Gala. Não sei se você tem essa Eu percepção também. Eu sinto,
Primeiro que eu acho que existe o Met Gala antes e depois da Rihanna. Eu acho que depois que a Rihanna foi, começou a ter um boom muito grande de celebridades. Mas a gente teve ali 2018 e 2019, que foram anos que o Met Gala foi muito bom. Foi. Muita gente, assim, que não, fala que foram os melhores anos. Eu, particularmente, gosto muito do Met Gala de 2018. Eu também amo de 2019, mas o de 2018 eu acho que é o meu favorito de todos os tempos, assim. E eu acho que com essa falta que ficou fazendo em 2020, muita gente começou a acompanhar por causa dos artistas. E Sim. como a Anitta também foi, eu acho que aqui no Brasil rolou também esse negócio de, meu Deus, a Anitta vai no Met Gala. Foi a mesma coisa quando a Bruna Marquezine foi também. Sempre tiveram muitas modelos brasileiras no Met Gala, assim. A Carol Trentini, se eu não me engano, ela já foi 11 vezes. A Gisele já foi muitas vezes também. Todas elas, assim, as supermodelos brasileiras, elas já foram em algum momento. Mas eu acho que quando são figuras assim que não trabalham diretamente com moda, a gente cria assim essa euforia de meu Deus, eu quero ver fulano no Met Gala, sabe? Não, com certeza. E isso foi proposital também, né? Porque quando o Met Gala começou, era um evento para profissionais de moda, e quando a Ana Wintour assumiu, ela virou e falou: não, vamos começar a chamar artistas justamente por isso. Uhum. Porque o público desses artistas parece passar a acompanhar. E eu me lembro especificamente em 2019, que foi quando teve o tema foi o Camp. As pessoas ficavam, meu Deus, que roupas são essas? Quando na verdade as pessoas não entendiam o tema. E até hoje tem gente que não entende Uhum. que existe um tema, que existe um dress code, não sabe essa diferença. Então, teve ali um bafafá, mas 2021 foi bem legal. Eu amei também, ano passado, especificamente, eu acho que foi um marco para a Vogue Brasil. Eu não sei se você também enxerga assim. É o segundo ano consecutivo que temos a melhor capa de setembro. A gente teve a capa da Gisele no ano passado, que foi maravilhosa. E eu acho que muita gente começou a prestar atenção em uma nova era da Vogue Brasil, né? Porque muita gente tirava o sarro da Vogue Brasil, achava que a Vogue Brasil não era boa. A mesma coisa que fazem com a São Paulo Fashion Week. E aquele editorial da Gisele, a capa da Gisele, e aí eu lembro que a capa da Vogue americana foi a Blake Lively, então foi um negócio tipo assim, o que que tá acontecendo aqui? E aquele editorial da Gisele é um dos melhores que ela já fez, então eu acho que foi sensacional também. Esse ano a gente também teve a capa da Naomi Campbell, que ficou maravilhosa Ficou também. maravilhosa. E assim, eu vi todas as capas de setembro, de todas as Vogues do mundo, e pra mim nenhuma bateu a nossa. Eu também E achei, Duda. A americana, eu acho, não gostei. Acho que poderia ter sido melhor. Desde o ano passado, né? Estamos vendo uma caída aí das capas da Vogue americana. só que no ano passado eu senti, tipo assim, tinham outras capas boas em setembro. Por Uhum, exemplo, British Vogue e tudo mais. Não é que esse ano não teve capas boas, até tiveram, só que poucas pessoas influentes, né? Poucas pessoas da mídia, assim. Só que ainda assim, em questão de termos editoriais e tudo mais, arrasaram muito. Eu acho que o da Naomi ficou realmente muito bom. Também teve um ano, que se eu não me engano foi 2004, que a gente teve a primeira capa com duas brasileiras, né? Que a Isabelle Fontana também foi capa. Era uma capa daquelas versões estendidas, sabe? Que tipo assim, o recorte principal era a Gisele, mas era aquela foto longa. Tinha a Isabelle Fontana ali também. E no geral, setembro é um mês muito interessante, né? Você até falou do documentário da September Issue. Eu amo aham. esse documentário. E Muito bom. tem muita gente que fala que ele é o Diabo Veste Prada da vida real, né? Sim, é muito interessante, assim, até para saber como funciona, porque é uma correria também, né? E eu imagino que para quem tá lá trabalhando deve ser muito estressante e ao final, né, ver ali a produção que eles conseguiram fazer deve ser muito legal. Não, sim, com certeza. Eu acho que, apesar da Vogue americana especificamente já está passando por essa decadência de qualidade que a gente viu ali, uma esperança de subir agora com a capa de outubro, é perrengue atrás de perrengue para todo mundo que trabalha com moda, assim. Eu amo acompanhar, por exemplo, os vlogs da Luísa Perotti, e ela fala, ah, não, gente, começou e é cansativo, mas eu amo tanto, entendeu? E eu acho que essa é a sensação de todo mundo que trabalha com moda, de todos nós, Aham, assim. é emocionante. É um mês cansativo pra gente, mas é um mês que acontece muita coisa. Aham. E é incrível. E só puxando aqui pra falar, né, que a Naomi foi capa da Vogue Brasileira de Setembro, ela foi em 1989, ela foi a primeira mulher negra a ser uma capa de setembro da Vogue, foi da Vogue Paris. Incrível isso também, né? Eu Uhum. acho que é complicado falar da Naomi, porque quando a gente fala bem, vai ter gente que reclama, e quando a gente falar mal, vai ter gente que vai reclamar também. Mas eu acho que, independentemente de todos os problemas da Naomi, é inevitável a importância dela pra moda, e principalmente também
para mulheres pretas e no significado que tem para elas de gostar de moda, de se sentirem bonitas. Eu acho que assim, Ela é uma é, figura importante, né, Duda? O que ela representa é importante. completamente, eu acho assim, é extremamente necessário e eu gostei muito da escolha da capa dela para Vogue Setembro desse ano. Eu acho que eles pegaram boa parte das supermodelos brasileiras, faltou a Raquel. Então a gente teve ali a Alessandra em janeiro, a gente teve a Adriana, não lembro em qual mês ela foi, acho que foi abril ou março. A gente teve em maio, que era aniversário da Vogue, a gente teve uma capa da Isabeli com a Carol Trentini, que eu achei maravilhosa. Setembro do ano passado foi a Gisele, agora a gente teve a Naomi, e assim, eu amo, gente. Eu acho que o mundo inteiro olhou para o Brasil, assim, né, Sim, acho nessa que foi o capa de momento que setembro. todo mundo olhou. Porque ela é uma grande modelo, né? Ela é muito conhecida, apesar das polêmicas que são inúmeras. E uma coisa interessante é a gente questionar o mês de setembro hoje em dia, né? Se ele ainda continua sendo o mês da moda, se ele ainda continua sendo mais importante. Mais Uma relevante, coisa, né? eu acho que sim, é o mais importante, ele vai continuar sendo o mais relevante, só que a gente não tem mais a emoção que talvez a gente tivesse há alguns anos atrás, Sim. sabe? A gente teve esse gostinho de 2021, é muito trabalho, mas não é tão gratificante, não é algo tão emocionante quanto já foi. Uhum. Sabe? Porque a gente está aí consumindo informação de moda o tempo todo. As pessoas hoje em dia falam de moda o O tempo tempo todo, todo. sabe? Quem vive isso já vive em todos os meses do ano. E essa criação de trends o tempo todo, de não, isso aqui é tendência, isso aqui não é. As pessoas já não esperam mais a semana de moda para ditar isso. Muita gente nem acompanha a street style de semana de moda para parar, para observar o que que as pessoas estão usando, o que que se repete, análise de desfile. Eu, particularmente, hoje em dia acho consumir conteúdo de desfile de moda extremamente maçante. Antes eu achava que a alta costura estava melhorando, então ainda era legal, só que depois que a GK foi, todo mundo decidiu ir também, então virou a mesma coisa. Especificamente na Paris Fashion Week, eu silencio todo mundo. É o momento que eu viro e falo: ah, não, agora vai ser meu follow spree, quem eu não interesso mais por seguir. Porque, tipo, fica insuportável. É Todo mundo repetitivo, né, Duda, também. As pessoas falam a mesma coisa. Parece que dão ali pra elas um textinho pronto. tá perdendo a magia porque as pessoas não sabem aproveitar o que tem de bom, sabe? A gente não olha pra capa de setembro mais com tantos olhos. Porque eu, por exemplo, eu passo o ano inteiro esperando a capa de setembro, sabe? Eu acho que a gente não tem mais essa expectativa na produção editorial de ver os desfiles. Eu acho que a Paris Fashion Week ter sido jogada lá para outubro contribui muito para isso, porque tem muita gente que tá só esperando Paris e assim, cara, Paris agora tá acontecendo em outubro. Eu Isso dá acho uma que baqueada nesse nome que o setembro tinha, esse peso que o setembro tinha pro mundo da moda. com certeza. E eu acho assim, cara, não, então vai dar um jeito de consertar isso. Eu acredito que ela não saiu da Vogue americana à toa, por mais que eu tenha críticas à Anna Wintour, ela é uma pessoa fundamental para a moda. Eu acho que agora que ela tá no cargo de direção da Vogue Global, assim, vão ter coisas em que ela vai trazer e que a gente consegue ver nesse setembro também, né? Que eu até trouxe uma análise que foi que a maioria das capas elas não estavam com celebridades. Elas estavam ou com pessoas locais que eram influentes, então tinham atrizes, mas não era igual a capa americana que foi a Emma Stone. A Vogue americana continua sendo extremamente comercial, então vai continuar tendo celebridade atrás de celebridade, de Nepo Baby, de modelos muito famosas, não vai ter alguém novo. Mas eu achei interessante, não lembro se foi a Vogue Itália ou a Vogue França agora que trouxe uma modelo australiana. Eu achei isso curioso demais, assim, para ser uma coincidência, sabe? Eu acho que ela tá tentando fazer alguma coisa. Não, eu também. Eu acho que nada que acontece na Vogue é coincidência. Eu sempre acho que é muito bem pensado, ainda mais agora que ela escolheu outra pessoa para cuidar da Vogue americana, para ela poder justamente se dedicar a esse cenário global. Eu acho que a gente tem uma expectativa ali de mudança e eu espero que a valorização de setembro não acabe, sabe? Que não vire uma coisa do passado pra gente que acompanha a moda, assim, que não. Porque eu amo o fato da moda ter um mês, que é É, mais isso é muito importante, legal. sabe? Porque é igual, sempre tem, eu vou comparar aqui com futebol, por exemplo, tem os meses lá que são os campeonatos e tal, tudo meio que tem uma época no ano, né? E se não for o setembro,
setembro, talvez escolha outro mês, o que que seria, né? Acho que a gente não teria um mês assim, dedicado só para isso, onde tá todo mundo olhando para isso, onde tá todo mundo falando sobre isso. Completamente, assim, sabe? E informação de moda tá ficando uma coisa tão excessiva, sabe? É o tempo todo alerta de trend nova e às vezes nem vai ser tendência, sabe? Tendências duram anos, gente. Esses dias eu vi um texto sobre a diferença entre tendência e trend que eu achei brilhante. Sei lá, vamos aproveitar, assim, esse momento, sabe? O momento dos desfiles para acompanhar, parar e assistir um desfile, entendeu? Eu vejo muita gente falando que sente falta da Victoria's Secret Fashion Show, mas que nunca parou para assistir um desfile de moda, que é realmente interessante, sabe? O desfile que a Kylie Jenner encerrou da Copernic na Disney de Paris, por exemplo. Cara, que coisa bacana, que coisa maravilhosa, Foi assim. Sempre tem maravilhoso. desfiles muito bons. Não me lembro agora qual foi a marca que fez o desfile de que as modelos estavam caindo. Então, não sei se você viu isso, mas, tipo assim, as modelos entravam e elas caíam na passarela. Ah, sim, Teve o lembro, lembro, mas eu também não me recordo a marca. Foi maravilhoso, assim. O vestido que foi moldado no corpo Da da Bella? Bella Hadid. E são coisas assim, que sempre acontecem nesse momento, sabe? A gente vê de menos na semana de moda que acontece ali entre janeiro e fevereiro, Sim, durante esse período. Então, eu acho que é um momento, assim, as marcas delas ainda sabem fazer, entendeu? Elas ainda sabem explorar esse mês. Eu acho que cabe a gente que gosta de moda, profissionais da moda, a gente também saber aproveitar esse momento saber e degustar dele apreciar. mesmo, mesmo que seja com muito trabalho. Você também acha, Duda, que, tipo, talvez essa decadência aí de setembro, as redes sociais, os influenciadores, eles meio que contribuíram para isso? Assim, no Brasil, em partes, eu acho que para quem gosta de moda saturou. Essa Uhum. cobertura excessiva saturou. Em influenciadores brasileiros, sim, talvez a gente tenha essa sensação, mas eu sinto que é uma sensação global e que tenha coisas que nesse momento são mais marcantes, como, por exemplo, a decadência da Vogue nos últimos anos. Mesmo que, não, a Vogue China tem editoriais incríveis, bacana, a Vogue China tem editoriais incríveis. Só que assim, mesmo que eu, para mim que não gosto tanto dos Estados Unidos, a gente tem que prestar atenção nessa ideia de que a Vogue americana é a revista de moda, é o portal de informação de moda mais importante do mundo. Então, quando a gente não tem essa ansiedade de esperar pela capa da Vogue de setembro, ou por qualquer capa da Vogue americana atualmente, eu acho que sim, isso no geral, pros profissionais da moda, perde esse gostinho. A gente teve essa capa, eu lembro ano passado que teve a capa da Blake Lively, mas em outubro teve a Lady Gaga, que ainda assim não foi melhor do que a capa da Gisele, mas que foi uma capa bem melhor do que a de setembro. Depois, em novembro, o Marc Jacobs assinou e foi com a Kaia Gerber. Eu fiquei, gente, por que não colocaram isso em setembro? Seria tão legal, sabe? Uhum. Seria tão mais emocionante pra gente que trabalha com isso, a gente ver essa capa em setembro. Até mesmo esse ano eu fiquei questionando não sei por que eles demoraram. Com certeza tava ali um processo pra escolha da Chloe Mallet, mas colocar aquela capa da Didi e da Kendall, que acabou de sair agora de outubro, que tá maravilhosa, Aham, colocar em setembro, né, Duda? teria sido muito mais interessante. Então, eu acho que a Vogue é muito importante nesse cenário atual. E eu acho também o fato da Semana de Moda de Paris ter sido jogada para outubro, acho que isso contribui bastante também. E outra coisa que eu analiso muito também é que o mercado de luxo está em crise. E, Tá. inevitavelmente, essas marcas em que estão desfilando são marcas de luxo, entendeu? Então, assim, com o mercado de luxo em crise, as pessoas perdendo interesse e cada vez mais. E a gente vai ter que ter um episódio sobre isso, é inevitável. Preferindo peças vintage, preferindo o second hand, isso inevitavelmente deixa o mês menos interessante, sabe? Uhum. E eu acho que é a perda do fator exclusividade, né? Porque parte do glamour ali das Fashion Weeks vinham, né, do acesso restrito, era uma experiência rara, não era para todo mundo. Então, isso ser transmitido, assim, tem desfiles que são transmitidos ao vivo, em live do Instagram, sabe? Eu não sei, mas eu acho que isso também pesou um pouco. Eu acho que praticamente todos os desfiles são transmitidos em É, acho live. que hoje em dia estão todos, né? Pra gente é bom, né? Porque a gente não está lá. Então é legal acompanhar. Não, eu gosto bastante. É um ponto que, assim, eu não acho negativo. Mas eu Uhum, acredito também que, com o mercado de luxo em crise, eu acho que esse talvez seja o fator mais importante. E o sim, que não deixa também da gente ter essa expectativa para como vai ser a Paris Fashion Week desse ano. Porque alguns diretores criativos que passaram ali pela dança das cadeiras, eles vão estar assumindo agora. E vai outros vão ser. estar assumindo na próxima temporada, que vai ser agora em janeiro e fevereiro. Então, a gente
ter esse gostinho de ver as marcas com cara nova também, lembrando que vai passar por um período de adaptação, mas assim, em setembro do ano que vem, que eu acredito que tudo esteja mais redondo, se essas mudanças derem certo, né, para as marcas em que derem, a gente talvez tenha esse gostinho mais especial, mas ainda assim, esse ano, a gente está com uma expectativa de novidade. Tipo, o que que vem aí, né? O que que será que vai vir? Exatamente. A Chanel, gente, eu acho que a Chanel vai ser agora, entendeu? Tá todo mundo esperando pra ver a nova cara da Chanel. Achei um tiro no pé a Versace não fazer desfile. Mas Eu é, acho isso aí foi assim. uma coisa também interessante, né? Não, e eu acho assim, o problema é ter sido a Versace, sabe? Se, por exemplo, a Chanel não tivesse fazendo um desfile, mas não, porque trocou o diretor criativo, a Dior, a gente ia estar na expectativa, o cargo da Chanel é o cargo mais importante do mundo da moda. Só que, gente, assim, a Versace é a marca responsável pelos desfiles de moda terem se tornado shows. A Versace é responsável pelas supermodelos. Como que não vai ter desfile da Versace, sabe? E ela é um dos nomes mais importantes ali, né, italianos. Quando a gente fala de moda italiana, é muito difícil você não pensar em Versace também. Não, com certeza. Eu acho, tipo assim, foi um tiro no pé total. Eu espero que tenha uma coisa muito boa para compensar o fato da Versace não fazer desfile nessa temporada. Também não podemos deixar de falar que não aconteceu Semana Masculina de Londres. É algo que me preocupa, honestamente, assim, ter acabado. Beleza, não, é a Semana Masculina, mas, gente, a Semana Feminina também já não tá tendo tanta visibilidade quanto as outras. Se a Semana de Moda de Londres parar de acontecer ou mudarem de calendário, é muito difícil que aconteça, mas se ela entrar numa crise visível, como é o caso da São Paulo Fashion Week, por exemplo, que tá em crise, vai ser uma perda muito grande, né? Vai, porque é de lá que também a gente vê muita coisa nova, né? Tipo, quem pode ser aí os futuros diretores, né? Não, com certeza. Eu acho assim Então, que é um momento. Eu já vi, inclusive, algumas pessoas que teorizam assim que isso vai acabar acontecendo e cada vez mais marcas com ateliê em Paris, desfilando em Paris. Então, por exemplo, a Valentino é uma marca italiana, mas o desfile acontece em Paris, o ateliê deles é em Paris. A Balenciaga é uma marca espanhola, mas ela tá em Paris. Tem algumas marcas em que ainda, tipo assim, não cederam isso, uhum. sabe? Não foram para Milão ou não foram para Paris, são marcas de outros lugares, mas que elas em algum momento vão acabar cedendo. Eu acho que as marcas inglesas, no geral, a gente acaba não tendo também grandes nomes do luxo, ou nomes tão fortes, entende? Uhum. Que puxam essa galera que é mais comercial, porque mesmo que a gente prefira uma moda mais conceitual, eu, no caso, eu amo a Semana de Moda de Londres, o comercial ainda é muito importante, né? Eles precisam andar junto. A gente não Sim. consegue fazer a moda sobreviver só de conceito. É, porque é um mercado também, né, Duda? É importante focar que também é um mercado. Então, existe a parte, né, financeira, a parte comercial que importa também. Com certeza, ainda mais mercado de luxo. Que é um mercado que, inclusive, está em crise. Então, eu acho que focar em Paris como um grande centro, né, de moda, talvez, não sei nem se isso é intencional, né, eles fazerem isso, acredito que seja. Provavelmente. Só que Nova York ainda é meio inabalável, né? Querendo É, ou porque não. a Nova York é a semana de moda mais comercial. Eu acho que para os comerciantes acaba sendo uma semana mais interessante, talvez, não sei dizer, né? O fato dela ser em Nova York, quando a gente fala de Nova York, automaticamente a gente pensa em moda também, né? Em moda e consumo. Eu acho também que tem um fator aí que o patriotismo do americano é muito inabalável. Exato. Sabe? Então, por exemplo, as marcas americanas, elas pensam muito no que a mulher americana quer vestir. E é isso que torna o comercial. Então, a Ralph Lauren, a Carolina Herrera, eles não vão abrir mão disso, de pensar no que a mulher americana quer vestir. Eles não vão abrir mão da New York Fashion Week. Enquanto tem marcas europeias em que não se em que muitas vezes até preferem migrar para Paris, ter o ateliê em Paris, se apresentar em Paris, por ser algo que, tipo, vai dar mais visibilidade. Não é algo que a gente também tem que julgar, Sim, sabe? sim, Mas o é um patriotismo. mercado, né? Então tem que ser também estratégico. Sim, mas o patriotismo americano é muito forte. Mas o meu medo é virar uma coisa assim. Milão Fashion Week nunca vai acabar também, tá? O patriotismo italiano também é forte. É Só que forte. ainda é uma coisa assim que eu me preocupo com Londres. Não que vá Uhum. acabar, mas do rumo, assim. A gente pensar na Burberry, que é uma marca londrina.
Sim. muito forte, de muito renome, só que na Burberry especificamente é uma marca que está em crise há anos, por Há exemplo, anos, sabe? exato. E era um grande nome que tinha ali, né, de marca de luxo, assim, Não, com na certeza. E Inglaterra. essa atenção também a novos nomes, né? Que consequentemente acaba colaborando com o jornalismo de moda, com a Vogue, com essa visibilidade que antes era dada, de Uhum. explorar esses novos nomes. Eu acho que tudo é um conjunto de fatores. Mas no geral, eu tô bem ansiosa para setembro desse ano, Vamos ver. especificamente para ver as marcas em que teve o roda-roda de cadeiras, né? Vamos ver o que vem aí. Eu tô curiosa da Chanel, né? Tô bem curiosa. Sim, a Chanel e muitas outras marcas, né? Eu não Sim. tô com o calendário agora em mãos para saber todas em que já vão se apresentar agora, mas eu acho importante os diretores criativos, como foi o caso da Chanel, por exemplo, que foi anunciado já tem um tempo, mas ele virou e falou: não, vou me apresentar, vou esperar para me apresentar, sabe? Ao invés de pegar um desfile correndo. E acaba que nessa, muitas marcas também ali ficaram uma ou duas temporadas com desfiles feitos pelos designers da casa, que não é a mesma coisa de ter um diretor criativo. Então eu tenho ali boas expectativas para esse ano e melhores ainda para o ano que vem. E esperamos que ano que vem, né, esse mercado aí dê uma alterada também, né, Duda? Não sabemos, porque a gente sabe, eu acho que tudo isso também é influenciado pelo que o mundo tá vivendo, né, Duda? Com certeza. E em breve a gente vai ter um episódio também comentando os melhores momentos de cada uma das Fashion Weeks, né? Sim, da Também. Fashion Week. Acho que esse Eu episódio vai acho ser bem que legal. vai, e com certeza também o episódio sobre o mercado de luxo no geral, acho que vai ser bem interessante também para a gente Aham. se aprofundar mais nesses temas. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Semana que vem estamos voltando aí com um episódio com uma convidada. Vai ser muito especial. Aliás, não é um episódio com uma convidada, é o meu episódio. É, a Meu nossa, Deus, é a verdade. gente vai entrevistar a Duda. Então vai ser muito legal. Estou preparando o roteiro. Tá difícil, viu, Duda? Tá difícil. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, que é @moda com Cosmopolitan. Nós estamos agora disponíveis não só no Spotify, também no YouTube. Então se inscrevam lá também. E aproveita o Instagram, gente. A gente posta mais coisa e a gente ilustra também os episódios, o Uhum. que é bem legal. Então é isso. Beijinhos, até a próxima. Beijos, até mais.